Boa noite, estamos hoje chegando às 18 horas e 7 minutos aqui no primeiro Congresso de Anatomia da SAERJ, da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, gostinho de quero mais, né? Terceiro e último dia de palestras brilhantes que tem abrilhantado este grandioso público de mais de 4.000 pessoas que tem vindo aqui nos assistir, né, diariamente. E nós vamos agora convidar, não é, professor Babinski, né? Aqui ao meu lado, o presidente da Sociedade de Anatomia da SAERJ. Agora nós vamos convidar o doutor Célio Rodrigues, doutor professor Célio Rodrigues, tá certo? Seja muito bem-vindo, professor Célio Rodrigues. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Não fico honrado aqui. Isso. Deixa eu lhe apresentar aqui um instantinho, porque, gente, não é pouca coisa, não. Nós vamos apresentar agora o presidente da Sociedade Brasileira de Anatomia, tá certo? Também é membro da Comissão de Monitoramento e Acompanhamento das Escolas Médicas pelo MEC, é professor titular de Anatomia da Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas e da Universidade Federal de Alagoas, é avaliador de cursos e instituições do Sistema Nacional de Educação Superior e ex-coordenador e atual orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal de Alagoas. Uma pessoa das mais brilhantes, um professor dos mais brilhantes no conteúdo de anatomia, uma pessoa que hoje vem engrandecer, enriquecer, né, aqui o Congresso da nossa querida Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, e nós o recebemos, professor, com muita honra, sentimos-nos muito honrados da sua presença aqui, e convidamos o senhor aí para nos abrilhantar com essa sua maravilhosa palestra. Então, boa noite, professor Manaia, boa noite ao público que nos assiste. Fico muito honrado de estar com os colegas do Rio de Janeiro, pessoas que eu tenho muito carinho, e espero que logo após a pandemia possa voltar a visitá-los aí no Rio, né, terra de amigos, do local histórico, né, onde se começaram a segunda faculdade de medicina, e começou no Rio de Janeiro, e onde nós temos as origens da ciência nossa, né? Então, parabenizar a SAERJ, agradecer imensamente pelo convite, né? Então, que foi mais por bondade de vocês do que por mérito, né? Tantas pessoas boas que temos no país, então é uma honra imensa. Alô, me ouvem? Perfeitamente, professor. Pode começar a sua apresentação. Bom, posso iniciar? Perfeito. Bem, pessoal, então, hoje esse é um tema muito light, né? Mais um comentário. Então, nós não vamos entrar muito em ciência, do que coisa de anatomia, muitos detalhes, mas é mais um comentário sobre o que vivemos hoje na anatomia em todo o país, e provavelmente foi semelhante em todo o mundo. A questão da pandemia, né? E do que devemos fazer em relação a isso. A pandemia e a anatomia, como ficamos, né? Não só as universidades todas, mas uma disciplina que é eminentemente prática e que vem passando por uma série de problemas. Então, vários professores que não estavam muito habituados com os meios digitais e precisaram se adaptar, né? Estão todos necessitando se adaptar a isso. E o que fazer, né? Como nós faremos? Então, ficamos aqui pensando, estamos vendo aí o Pensador de Rodin, né? Pensando até então, com toda a sua musculatura, toda a sua anatomia, e como nós vamos fazer para nos comunicar com as pessoas. E ficamos pensando, será que estão prestando atenção no que estamos dizendo? Então, é o problema das aulas online, né? Que estamos vivendo durante a pandemia. A gente tem que se adaptar. Muita gente com brilhantismo e muito bom acesso ainda na área, principalmente alunos muito mais habituados e alguns nem tanto, né? E outras pessoas em todo o país, nós temos muita gente em vulnerabilidade social que nem tem acesso à internet, nem tem acesso a mídias digitais, nem tem um celular ou um computador ou um tablet para acessá-la. Então, esse é um grande problema nacional.
E isso tudo, né, nós tivemos que nos adaptar aí com as mídias digitais, com essa aula, que não é a mesma coisa. E eu lembrei aqui de Marisa Monte, quando ela cantava, hoje contei para as paredes, coisa do meu coração, né? Então, a gente conversando com paredes, porque hoje nós estamos conversando com notebooks, celulares e tablets, né? Então, não é a mesma coisa, a gente não tem essa interação, a gente às vezes não consegue fazer amizade no dia a dia com os alunos e ter aquele relacionamento professor-aluno, que é muito salutar e muito bom, né, para estreitar laços. E eu fico, às vezes, pensando, né, que me transformei numa daquelas pessoas que a minha mãe dizia para que eu não me metesse com elas. A gente conversando com as paredes ou conversando com o computador, então termina uma coisa meio de maluco, né? Então, estamos nos adaptando. E algumas dicas que, então, nós temos a dar em relação a essas mídias digitais. São vários problemas que nós temos que enfrentar, né? Primeiro, uma aula deve ser atrativa, é muito mais difícil nós fazermos uma aula atrativa em uma mídia digital. É algo que, em uma sala de aula, nós conseguimos ter uma interação, brincar com os alunos, o aluno nos interromper quando quer, conversar, perguntar, e nas mídias digitais não é assim tão fácil. E como o espectador deve sentir-se pertencente a ela, à aula, né? Então, pertencente à aula. Como é que a gente vai fazer isso? Se a gente não tem todo mundo, não tem um olhar nos olhos, né? Não tem um sentir a reação, sentir um sorriso ou um descontentamento, a gente perdeu isso, né? Então, tem que ter esse grande desafio de conseguir enfrentar essa situação. E o problema todo é que não é só a internet que precisamos conectar, né? Então, a aula interativa, a gente precisa conectar o aluno, o ouvinte tem que estar conectado. Nós não sabemos quem ligou o celular, quem saiu, quem foi para o banheiro, quem saiu, quem foi dormir, a gente fica um pouco sem saber disso, não conseguimos ver todos como se fosse numa aula no auditório. E qual seria o passo a passo, então, alguns conselhos, né, como deveríamos nos preparar para essas aulas? Então, a aula virtual precisa ter uma apresentação inicial, né, um acolhimento ao público, a gente sempre deixar esses alunos à vontade para perguntar, para nos interromper, que já é uma dificuldade muito maior com o aluno. Às vezes a gente não dá a pausa para o aluno nos interromper e falar, né? Ou então pedir que ele anote e ao final pergunte. Então, essa dificuldade tem só aumentado para todos nós. Quando possível, apresentar logo de início quais são os objetivos a serem alcançados, né, na anatomia, o que é que a gente quer com aquele assunto, quais são as expectativas. Então, é um repensar do modelo de aula, um repensar dessa atividade, não é como a gente estivesse entrando na sala e começar a falar mais, né? Então, nós temos que repensar, passar objetivos antes ou no começo da aula, né? E para que eles entendam, e se possível já passar o da aula seguinte, né? O que é que a gente vai fazer. E como estimular, né? Isso acho que tanto na aula presencial, mas muito mais necessário nas mídias digitais, nós precisamos pensar em uma problematização inicial de interesse do curso da pessoa. Então, a depender de qual é o curso que eu estou ministrando a aula, se eu problematizar aquilo para que o aluno saiba e se interesse para que está estudando aquilo. Não é só um monte de coisa, um monte acumulado de nervos que são mais grossos numa canela e mais finos na outra, não é só isso, não, né? Então, nesse passo a passo, né, precisamos também conversar com alunos sobre a internet segura. Então, nem todos têm esse acesso à internet, a essas mídias tão fácil, né? Então, às vezes a gente não... Às vezes nós estamos... Quando a gente usa, a gente acha que todo mundo está usando, que é fácil para todos. E não é. Eu tive esse mês passado, convidei um colega professor para ministrar uma conferência em um evento. É um professor brilhante, poliglota, ele fala 7 línguas, né? Foi meu colega de turma, mas ele já tem uma certa idade e ele nem no WhatsApp mexe. Ele me disse, olha, Célio, eu tentei na universidade ali que eu dou aula,
tentei me adaptar e me ministrar. As primeiras aulas travou tudo e eu desisti, né? Então, ele teve uma dificuldade e desistiu, muito embora seja uma pessoa inteligentíssima e com lampejos de genialidade. Então, a capacitação sobre os diversos programas disponíveis na web, né, também nem todo mundo sabe, então tem que ter alguma forma de explicar isso, como é que o aluno grava a aula, como ele baixa essa aula, né, como ele consegue ver depois, onde é que a gente vai deixar isso, quando não possível enviar por e-mail. No e-mail, muitas vezes, se perde a fala do professor, né, se perde essa interação, é outro problema. Precisamos conversar também sobre cyberbullying, para que deixe os alunos à vontade, que é uma coisa hoje que pode haver uma criminalização de quem faz isso. Então, a pessoa está fazendo piadas ou comentários indelicados com colegas. Então, a gente precisa que os alunos tenham tranquilidade para fazer pergunta, para se pronunciar e que os outros respeitem isso. Porque quem pergunta quer saber, né? E, às vezes, a pergunta de um é a mesma do colega, e, às vezes, ninguém tem coragem de fazê-la. Isso é extremamente prejudicial. E aí, então, quais são as estratégias, né? Como dizia o Capitão Nascimento, né? Então, aí na figura abaixo, que foi uma imagem à noite, ele dando uma granada para o 05, né? E confiando que ele não explodisse todo o turno. Então, nós não podemos, a gente não sabe se o aluno está dormindo, se não está, se está prestando atenção, e não temos como passar uma granada para ele segurar no computador. Se pudesse, resolveria, né? E confiaríamos nele também. Então, tem que ter esse planejamento todo, né? O planejamento da aula tem que ser feito com antecedência e, se possível, com alguma atividade, né? Que atividade se pode passar, talvez para uma aula seguinte, que atividade passaria para esse aluno, um conhecimento prévio, porque ele poderia trazer para um maior aproveitamento, que aumentou a dificuldade. Uma retomada dos principais assuntos, é um modelo em espiral, né, que sobe e desce, e a gente recupera assuntos vistos antes, então isso pode estar na problematização dos casos, que a gente pode criar na anatomia, na morfologia toda, e, se possível, uma avaliação ao final, que não precisa nem ter nota, né, mas que a gente possa ver qual foi a compreensão dos alunos, se eles compreenderam o tema, se precisamos mudar a estratégia. Então, a tudo isso nós temos que nos adaptar, e no meu entendimento, não vai ser só agora, né? Então, depois da pandemia, isso será uma prática internacional, né? E como se constrói conhecimento prévio? Então, tem várias técnicas já descritas nisso aí. Aí nós estamos vendo à esquerda, em azul, uma aula tradicional, né, que o conhecimento é passado passivamente, e às vezes depois de 30 minutos ninguém está mais prestando atenção em nada, a não ser que o professor consiga fazer sua teatralização, e a gente sempre faz isso para que se preste atenção. E aí à direita uma sala invertida, né, construindo conhecimento em casa. Então o aluno vai construir o conhecimento e depois ele passa para os professores. E aí tem métodos que muitas vezes não são muito tão bons, porque às vezes o aluno só estuda a sua parte, né? Então essa prática de picotar os temas por partes, cada um pega um pedacinho, é péssima. E às vezes eu fico brincando com os alunos, olha, você vai operar um apêndice, e o cara vai dizer, não foi essa parte, eu não estudei não, eu só estudei cirurgia da vesícula, que era a minha parte do seminário. Então, não funciona, né? Então, nós podemos ainda disponibilizar videoaulas, apostilas, artigos, livros, resumos. Então, são várias técnicas que podemos utilizar para um conhecimento prévio nesse planejamento. E temos hoje uma coisa nova também, que é a cultura maker, né? Que também está descrita em vários, é fácil de encontrar na internet, que é o fabricar, construir, reparar, alterar objetos dos mais variados tipos e funções com as próprias mãos, né? Então, são os professores criativos que criam oportunidades, criam novas formas de ensinar, uma forma diferente chama atenção e os alunos, muitas vezes, prestam mais atenção nisso. E também precisamos criar um ambiente de colaboração e transmissão de informações entre grupos, né? Então, os grupos precisam conversar, discutir,
mesmo que a gente divida esse assunto em grupos ou não divida, então as informações sendo compartilhadas são muito melhor aproveitadas. Então, essa é a criatividade com diversas formas de se fazer, né? Essas questões aí criativas, estamos vendo aí nessa imagem, porque a imagem demora um pouquinho para aparecer, né? Então, o professor aí fazendo sua criação com várias técnicas mirabolantes e como é que ele vai ensinar e preparar a sua aula. Não precisa isso tudo, né? Mas tem coisa muito mais fácil de conseguirmos. Outra questão importantíssima são as habilidades socioemocionais. Hoje nós temos que lidar com diversos tipos de público. Esse é um desafio grande de administrar sentimentos, administrar gostos, grupos políticos, grupos sociais diferentes, grupos com gostos diferentes, com opções diferentes, dos vários tipos. Então, tudo isso que se vai se pôr, tem que tomar muito cuidado, porque hoje, inclusive, é muito mais fácil de se gravar e de se processar alguém. Então, se alguém diz bobagens e não tinha ninguém gravando, ninguém prova e fica só na queixa. Mas hoje, nessas mídias digitais, né, então é muito mais fácil da pessoa ser gravada e ser acusada de alguma questão criminal, como preconceito, racismo, LGBTI fobias e outras fobias, né? Então, isso é um cuidado que se deve ter. E outra coisa importante para lembrarmos que o aluno é o centro do processo de aprendizagem. Então, não é o professor. O professor já se formou, o professor está ali recebendo o seu salário, fazendo o seu trabalho, mas o objetivo é o aluno. Então, nós precisamos estar mudando sempre nossas estratégias, e muitas vezes os alunos não prestam atenção mesmo, mas porque, de alguma forma, o professor fracassou em chamar a atenção ou fracassou em estimulá-los a se interessar por aquele assunto, de forma que estude aquele assunto, que ache aquele assunto prazeroso. Nenhum assunto é ruim, né? Então, o melhor professor é aquele que passa aquele assunto que o aluno se interessa e gosta dele, né, daquele assunto ali. Não é, às vezes o pessoal conhece muito, mas não sabe transmitir. Então, essas estratégias precisam ser mudadas. Se isso ocorre em uma turma, não, mas se repete em várias turmas, então, às vezes, o problema é de quem está ministrando, precisa se adequar e se modernizar e se capacitar. E vários problemas temos a resolver, né? Se adaptar à nova realidade das instituições. Então, hoje temos, no país inteiro, reduções salariais de 30% a 70%, uma redução legal que veio por proposta do governo federal. E a grande preocupação é como ficam os docentes nas instituições privadas. As públicas não fizeram isso, mas as privadas sim, várias delas, né? Inclusive absurdos, alguns professores foram demitidos por pop-up, teve uma instituição que teve 300 demissões, né? Então, quando o indivíduo entrava para ministrar sua aula, subia um pop-up avisando que ele passasse ao departamento pessoal e levasse a carteira de trabalho para ser demitido e que não era mais necessário ministrar a aula. É outro grande problema das aulas virtuais, porque você precisa apenas de um professor para dar aula em todas as filiais de uma instituição privada em todo o país. Então, essa prática já existia e agora, com a liberalidade do Ministério da Educação, isso vai se ampliar. Então, o Ministério da Educação já permitia um percentual e vai permitir um percentual muito maior. O que é um grande problema, particularmente para os cursos da área de saúde, né? Então, como é que eu vou, por exemplo, dizer a um aluno de odontologia se eu vai fazer prática virtual, vai extrair um dente ou vai fazer uma obturação e aprenda virtualmente, ou se eu pegar um aluno de medicina e dizer, vai fazer um trabalho de parto virtual, como é que vai ser na prática, se na hora o indivíduo não vai ter segurança. Então, são coisas que nós precisamos brigar e nos unir e não permitir que ocorram, ou ao menos que não se prolonguem, porque são coisas absurdas que já vêm ocorrendo em todo o país. Se manter no mercado de trabalho também é outro problema, né? Então, nós temos
demissões, como a gente falou, né? Vai se manter no mercado, e se a pessoa não se adaptar a essas mídias virtuais, ele realmente não vai ser reaproveitado. E agora nós vamos passar a avaliar quem usa bem essas mídias ou não. Antigamente se avaliava quem ministra isso muito bem presencialmente. Hoje é com meio digital, que é muito mais fácil. É muito mais fácil do que o indivíduo que está lá do lado de um cadáver, por exemplo, né? Então, se não souber, a pessoa nem vai, nem quer cadáver lá. Prefere usar no boneco, né? Porque se o cadáver tem muito mais coisinha. Então, outra habilidade que o professor precisa desenvolver é conhecer, né? Não só conhecer, como saber manusear os diversos programas e meios de interação virtual. Vários são gratuitos e outros são pagos. Então, precisamos manusear todos eles, porque as instituições estão se adaptando, né, e pagando, e provavelmente os que são gratuitos em breve podem passar a cobrar, porque aumenta a demanda e a procura. E motivar os alunos nesse novo mês, que é muito difícil, né? Então, para motivar o aluno com aulas longas que nós temos nas universidades, e temas que, às vezes, cada aula é um capítulo de livro, então é uma imensidão, particularmente a anatomia, imensidão de assunto, e isso é muito difícil. Imagine em meio virtual. E aí nós estamos vendo como se matava a aula antigamente, você pulava o muro da escola, né? E hoje é só apagar o microfone, apagar a câmera e deixar uma fotinha da gente lá, né? No lugar da câmera fica uma fotografia. Então hoje é muito mais fácil e difícil de nós monitorarmos isso. E além da questão das mídias digitais, que às vezes dão problemas. Então tem problema de falta de energia, de internet que não funciona, o programa que a pessoa não sabe utilizar, a internet cair. Então, tudo isso, todos esses são problemas que devem ser previstos. Qual é o plano B? Né? Então, aconteceu comigo aí há 2 semanas que eu estava ministrando uma aula no evento da SBA e acabou a energia. Então, o plano B, já tinha deixado o notebook com bateria, prevendo isso, e acessei a internet do celular, né, da banda larga, então foi menos de 1 minuto de perda de interrupção no evento. E depois prosseguimos a aula e continuou. Então, tudo isso deve ter sido previsto, né? Então, mais do que nunca, testar o equipamento antes, ver se o equipamento funciona, ver se você consegue utilizar aquela mídia, perguntar aos organizadores que mídia é que vai ser utilizada, ver se você tem habitualidade, se possível entrar antes e fazer um treinamento, né? Então, isso depende muito da experiência de cada um e tudo deve ser previsto com antecedência, senão a pessoa vai dar um furo em um evento e vai ficar, às vezes, um monte de gente esperando e frustrada e reclamando e achando que o indivíduo é irresponsável e não cumpriu com sua obrigação. Fora isso, as pessoas que... a gente tem vários horários, hoje as pessoas estão em várias instituições, um monte de aula, um monte de coisa digital, o dia inteiro, a pessoa com sono, dorme, né? As aulas já eram enfadonhas presencialmente, agora são muito mais enfadonhas em meio virtual, isso depende muito do apresentador, depende muito do que ele preparou, depende muito da experiência do professor. A pessoa ministrar aula para uma câmera é completamente diferente, então se for um vídeo, gravar um vídeo é extremamente diferente, algumas pessoas travam, não conseguem falar, então tudo isso precisa ser treinado. Então isso está sendo passado para alguns colegas, ou até alunos mesmo, que vão participar de seminário e tudo isso, e precisam treinar em frente ao computador e ministrar aula para si mesmo, né? Então, quando eu era monitor, isso há uns 35 anos, eu peguei um data show e vim dar aula para mim mesmo em casa. Projetava na parede, aliás, naquele tempo tinha data show não, naquele tempo era projetor de slide, hoje tinha, e nós colocamos no museu, tinha alguns alunos perguntando o que era aquilo, você vê que para a gente era uma coisa tão comum, né, e depois do computador, da mídia e da internet, hoje é uma peça de museu. Muito bem, mas dificuldades às vezes a gente tem maior, né?
temos grandes aí dificuldades, a gente está vendo apertos maiores e a gente se vira. A gente está vendo aí a fila do banheiro, né? Ainda tem que pagar 50 centavos, se não tiver, não entra, e a pessoa tem que se virar e arrumar. A gente se adapta, né, a tudo, então, da mesma forma como as mídias digitais, né? Então, quando o amor chega, a gente se adapta, a mídia digital também precisamos nos apaixonar por ela, porque é uma realidade, né? Então, a gente se adapta à necessidade aí e chegamos à mesma altura, né? Então, o ser humano sempre se adapta a tudo. Então, nós estamos vendo aí a dificuldade, né? A pessoa quer levar um bode que é apaixonada, vê até a namorada da pessoa, namora com bode, né? Então, ou com a cabrita, então a pessoa leva e vai rever suas dificuldades todas. E aí não ter medo, né? Nós vemos que o nosso mundo, nosso planeta Terra, aí embaixo, parece que essas aulas virtuais, essas mídias digitais estão em outro planeta, inalcançável para alguns, mas não é nada disso, né? Nenhum de nós nasceu sabendo, e o conhecimento está aí para que nós possamos lidar com ele. E às vezes, muitas vezes, nós pensamos que tudo é difícil, né? Na própria anatomia é assim, já presencialmente, nós às vezes pensamos que estamos caminhando na planície do deserto e o horizonte sempre se afasta, mas nem sempre é verdade. Esse deserto, na maioria das vezes, floresce com algum esforço e nós conseguimos chegar lá. Então, obrigado, né? Então, ainda falando um pouquinho, para encerrar aqui, fazendo um comentário, né? O último comentário sobre as dissecações, como é que fica. Então, fizemos, inclusive, uma live da SBA sobre isso. Várias formas de fazer a prática, né? Então, as aulas práticas têm sido um grande problema. Então, uma das questões é o que fazer se não puder voltar presencialmente. Então, vamos lá filmar vídeo, aula, e colocar essas imagens do cadáver, disponibilizar para os alunos, é possível, não há proibição legal, não há nada que, em local algum, que proíba que seja feito, só com muito cuidado, né? Talvez em um canal mais privativo, por questões mais éticas do que legais. Então, legalmente é permitido. Só que é uma aula capenga, meia boca, né? Então, uma aula presencial no cadáver já é uma dificuldade imensa para quem absorva. Se imagine vendo isso em um vídeo, né? Então, muito melhor se ver no Atlas em casa. Tem Atlas fotográfico, a gente vê com muita mais propriedade e que isso não se perpetue. Então, a dificuldade toda é para a aula prática, né, da anatomia, que ela consiga ser feita no cadáver mesmo, que a gente consiga voltar o mais rápido possível. Tudo bem, pessoal, era isso que eu tinha a dizer, né? Então, comecei 18h07, foi o professor Mané começou, e para não avançar da hora, né, que o tempo que me foi concedido teria muito mais coisa, o objetivo não é ensinar as pessoas a usar a mídia, era só dar essas dicas de como melhorar e com o que fazer e com as atividades para melhorar essas aulas. Obrigado. Aproveitando ainda, me permitam, eu quero convidar a todos para participar da SBA, né? Tanto alunos como professores, né? Sejam sócios, a sociedade é de vocês, e parabenizar mais uma vez a SAERJ, né? Porque a SAERJ é uma sociedade, a gente fez um tempo atrás algumas reuniões de anatomistas regionais, né? Então, a SAERJ é a primeira regional que, de fato, surgiu, uma regional estadual que surgiu com força e é um exemplo para todos nós. Parabéns a vocês, muito obrigado. Professor Célio, muito obrigado, agradecemos, né, suas palavras. Realmente, né, nós hoje temos o grande desafio, né, do ensino da anatomia em meio à pandemia, né, é justamente isso, né, você conseguir conjugar, né, a prática com as transmissões virtuais, com as transmissões digitais. Nós também temos muita dificuldade realmente, né, em relação a esse sentimento, essa falta de contato. Eu acho que isso é unânime, né, o professor Babis que concorda, acho que o senhor e todos os professores que aqui apresentaram concordam que
a falta do contato, olho no olho, da percepção visual, né? O sentimento de perceber o aluno que está prestando atenção, que não está prestando atenção, até para você saber como se portar na aula, né? Se você acelera mais, se você freia mais, isso realmente é uma coisa que tem trazido, né, muita dificuldade para nós, né? E como é que o senhor percebe, né, esse modelo hoje de ensino, a sua percepção pessoal, né? O que o senhor acha que nós vamos entrar num sistema híbrido daqui para frente, mesmo com o fim da pandemia, ou nós conseguiremos realmente retornar, né, àquele modelo mais tradicional, que já tem muita inovação, muita coisa nova para ser apresentada? Professor, muito pertinente a sua pergunta. Eu acredito que a primeira coisa, todos nós da anatomia, nos unirmos e mostrarmos que a anatomia é uma disciplina eminentemente prática. Então, nós não temos como, a não ser que a gente faça um curso só teórico, né, que não é a mesma coisa. Então, a gente não conhecer uma estrutura, a gente vai conhecer direto nos pacientes, principalmente nos cursos da saúde, né, mas nos próprios cursos da própria biologia também, a zoologia, né, então, conhecer a anatomia animal, e depois fazer seus procedimentos é muito complicado. Então, esse modelo híbrido seguramente vai existir, né? Então, quando ninguém vai poder dizer, mais ter argumento e dizer que não dá para fazer, porque a gente já fez, né? Nós estamos fazendo. O problema é que a disciplina tem prática, né? Que tem prática é complicado. Então, isso é uma realidade hoje que vai surgir para reuniões, já existe, né? Reuniões, isso vai diminuir custo de transporte, diminuir trânsito, diminuir uma série de coisas. Para algumas coisas é boa, facilita, mas a gente perde também na prática, né? A gente perde na prática e algumas instituições já estão adorando isso, porque já faziam isso com 20%, 30% dos professores ministrando aula para toda a rede. E o problema maior é que algumas dessas aulas o aluno não pode nem perguntar, elas são gravadas num CD, não tem para quem perguntar nada, é aquilo e pronto, estuda e acabou. Então, tem o modelo de aula virtual é muito bom quando bem trabalhado, né? Quando você tem um tutor no local, alguém que possa ser convidado, mas quando não, é terrível, né? É uma enganação, de fato, né? Tapeação, e é uma coisa que eu, no meu entendimento, é até criminosa, porque estão arrecadando dinheiro de pessoas que não vão aprender, né, na prática, porque, principalmente na saúde, não dá para aprender sem ser na prática. Professor... Só uma pergunta para o senhor aqui, para o senhor, vou deixar o senhor complementar, professor Babisco, mas só para fazer uma pergunta aqui do Geraldo Oliveira. Professor Célio, sempre é inspirador ver suas conferências. Qual a sua opinião sobre as metodologias hands-on? Elas são experiências de aprendizagem que podemos utilizar? Ok, Babinski, quer complementar ou eu posso? Então, pode falar, eu vou depois complementar o professor Geraldo, também professor do Rio de Janeiro da UERJ. Geraldo, eu acredito que todas as metodologias nós podemos utilizar, né, e estão sendo criadas cada vez mais, né? Tem professor que usa jogos, né, professor da anatomia mesmo, usam jogos virtuais, fazem provas virtuais, há muito tempo já. A gente falou da sala invertida, mas tem inúmeras outras, né? Tem professor que faz modelagem de anatomia em sala, então todas essas metodologias que elas são complementares, eu acho que nada substitui o cadáver, né? Então, uma coisa que a gente tem para fazer algo a mais, para chamar o interesse e para fazer um upgrade, para que o aluno se interesse mais por alguma coisa, é boa. Mas o tradicional, para a gente, não tem como fugir, né? Porque eu depois não vou operar uma pessoa com um jogo virtual, por exemplo, ou fazer um procedimento, né? Estou falando de cirurgia, mas pode ser qualquer outro procedimento que a gente vai fazer sobre o corpo humano e que a gente precisa ter um conhecimento na prática. Então, e essa é uma preocupação, porque os anatomistas têm entrado em extinção, né? Então, poucas pessoas, particularmente os médicos, têm deixado a anatomia, né?
muito embora tenhamos vários outros profissionais, mas a gente tem perdido muito disso. A gente espera que possamos aumentar esse número de anatomistas e bons anatomistas. Temos vários no país, né? Mas é uma preocupação que não vai sendo reduzida e que isso não piore. E que a gente tenha, de fato, o anatomista que vai para o cadáver, para a gente conseguir formar esse pessoal muito bom, preparado para qualquer situação. Professor Malai, se eu me permitir, como presidente da... Claro. Professor Célio, é um enorme prazer tê-lo conosco aqui no nosso primeiro Congresso de Anatomia da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro. Essa sociedade que nasceu de diversas conversas, desse momento que a SBA nos colocou lá atrás, das regionais, e a gente sentiu que precisava fortalecer a região, falar a mesma língua, trabalhar em cima de algumas, na legislação, da questão, aquela velha história, a questão do doador, né, uma palavra maravilhosa que eu comecei a utilizar, não mais cadáver, né, então, do doador que é o nosso instrumento de trabalho, de ensino, e a sociedade, a SAEG e a SBA trabalham juntas. Na realidade, a SAEG é uma unidade, né, estadual da SBA, vinculada à SBA. Então, isso é uma das coisas que nós ficamos felizes e gostaríamos, obviamente, que todos, por sugestão da SBA, né, que todos os estados possam também criar suas regionais, né, e isso vai fortalecer mais a anatomia. Isso já foi colocado pelo senhor agora há pouco, justamente essa questão também de a gente não é se contrapor, mas trabalhar em equipe, congregar e por que não, como algumas classes, né, se organizar e, de certa forma, não estou falando questão política, mas se organizar com políticas de melhoria para o docente da anatomia, né, e se organizar nesse sentido, de, às vezes, contrapor, sim, algumas instituições, eu digo aí mais as privadas, porque a questão do ensino à distância, e realmente a anatomia não tem condições de você aprender no virtual, né, e ir para o corpo. Às vezes acontecem, como já tem histórias, o professor Manaia é especialista, um cirurgião de grande expertise, de estar numa cirurgia remota lá no robô, né, robótica, e acontece, que discutimos ontem, e pode acontecer um acidente. Se o cara, imagina esse profissional, como é que ele vai aprender? Realidade virtual é boa, mas depois que ele fez a cadeira básica. Então, não adianta. O cadáver, diversos estudos na literatura têm dito isso. Eu, inclusive, fiz alguns aqui com os professores da universidade, e não tem condições, o aluno não aprende sem o cadáver. E mas isso atrapalha o cadáver, influencia alguma alteração no dia a dia do aluno? Não. Primeiro choque do momento, nós trabalhamos, essa nossa função de trabalhar, que ele é o nosso primeiro paciente, independente da profissão, seja enfermagem, medicina, fisioterapia, ele é o nosso paciente, né? É o modelo do nosso paciente que está ali, subserviente para a gente. Então, eu acho que não tem como substituir, né? E por isso que eu acho que as sociedades têm que se organizar, né? Conseguir trabalhar junto com a nacional, que é a SBA, para poder ter melhores condições de trabalho e, sobretudo, visando o nosso aluno, o binômio ensino-aprendizagem. Desculpe, professor, mas eu me sinto, eu preciso falar isso me incomoda, então eu não consigo ficar quieto nessas questões do ensino, da anatomia, que cada vez mais, infelizmente, algumas faculdades vem reduzindo a carga horária, mal sabem essas pessoas que estão reduzindo a carga horária da anatomia, que um dia pode cair na mão de um cirurgião mal preparado na anatomia. Imagine você. Bom, mais uma vez agradeço a sua presença em nome da SAERJ. Nós estamos aqui sempre abertos para trabalhar junto com a SBA, e tenho certeza que o presidente vai me perdoar o tempinho que eu passei aí, que eu tomei do senhor. Obrigado, padrinho. O Célio é meu padrinho de casamento. Sem problema. Exatamente, você é seu padrinho de casamento, você é meu padrinho. Na UF. Não padrinho na máfia, não, viu? Padrinho, não, né? Não. Tudo você é bom. Muito bem. Olha, esse congresso, vocês veem, né? Todos os que estão participando veem, realmente aqui é uma alegria. A gente, às vezes, extrapola um pouco o tempo. Se extrapolar o tempo é porque o assunto é importante, é pertinente, é de fundamental importância para a compreensão do futuro do estudo da anatomia e da formação de todos os profissionais de saúde, não somente do médico, não se engane, mas de todos os profissionais de saúde. Por isso que, às vezes, nós extrapolamos um pouquinho e entramos um pouco nessas questões filosóficas.
Perfeito, professor. Agora, nós percebemos o quanto nós precisamos da anatomia, né, durante a pandemia. Vejam vocês que nós tivemos muitos óbitos e nós observamos que muita gente era por deficiência na intubação, várias, não só anatomia, né? Então, é lamentável dizer isso, que a gente sabe que vários colegas não conseguem intubar, né? Então, tive algumas pessoas extremamente preocupadas, dizem, olha, eu não sei intubar. Quando a pessoa é decente, até declara isso para te ajudar de alguma forma, né? Nós chegamos eu vi muito em hospital, Brasil afora, dificuldade, vai ver ministro o curso de intubação por aí, é bem interessante, o pessoal não sabe mesmo, não. Isso é pura anatomia, pura anatomia. Às vezes deixa o pessoal no respirador de qualquer jeito, só vem a óbito, né? E aí a gente viu... quem conhece essa anatomia não erra isso, não erra. A carência dos profissionais, né? Eu sempre fui, como cirurgião, né? Cirurgião geral, cirurgião de trauma, durante muitos anos, sempre fui bem treinado nessa parte, né? E já cheguei, inclusive, a intubar no pré-anestésico quando houve alguma dificuldade em intubação, né? Eu acho que o conhecimento da anatomia é primordial para salvar a vida. E hoje você vê, né, vários hospitais criando protocolos e guidelines, por exemplo, na qual você tem que obrigatoriamente chamar um anestesista para fazer a intubação de um paciente com Covid, né? Aí, tudo bem, se for somente por uma norma de equipamento de proteção individual, obviamente de prática, de você ter um videolaringoscópio, de você ter realmente mais facilidade para vocês, tudo bem. Mas nós sabemos que isso muitas vezes é impossível, numa UPA, numa clínica da família, numa situação de emergência, fora de um grande hospital, você não tem um anestesista disponível. Então, a intubação orotraqueal, assim como as punções, os acessos venosos periféricos e profundos, são de conhecimento básico anatômico e devem ser feitos por todos os médicos. Todos os médicos têm que saber fazer isso. E, infelizmente, ainda hoje, em 2020, se perdem vidas por causa disso. Outra coisa importante, professor Manai, outra coisa importante, já que o assunto é caloroso, né? A importância também se dá, como o fisioterapeuta tem nos ajudado muito no hospital, na questão da ventilação mecânica. Olha, como eu vi muito médico, assim, desesperado nesses aparelhos, que aí os políticos comparam aparelho X, Y, enfim, e como médico perdido, alguns médicos que realmente não sabem mexer, né? Olha só. Aparelhos na ventilação não invasiva. E na ventilação não invasiva. Os terapeutas foram, assim, essenciais, os enfermeiros, todos os profissionais de saúde, né? Então, a SAERJ, como o professor Sérgio já sabe, e é o objetivo também da SBA, a gente treinar mais esse pessoal, na realidade, trazer de volta, não é para o anatômico, ver o cadáver, esses profissionais já formados, sim, eu acho que podem ganhar com isso, né, com aulas virtuais, com a sociedade pode dar, né? Então, e os nossos trabalhar, sim, os recursos didáticos, que é o que o senhor está falando, e temos mais uma palestra maravilhosa hoje, mais tarde, sobre metodologias ativas. Então, eu acho que são recursos suplementares, eles vão suplementar o clássico, né? Eu acho que fortalecer, memorizar métodos mnemônicos para os alunos ganhar com isso. Bom, eu não vou tomar mais o tempo, o professor Sérgio, a gente podia falar aqui horas disso, maravilhoso. É cativante conversar com o senhor, mas infelizmente nós temos realmente que encerrar. Perfeito, eu vou agradecer aqui a sua participação, toda a sua colaboração. Fica de pé o convite para o senhor voltar quantas vezes quiser. Esteja à vontade, sempre muito bem-vindo. Vamos esperar. Da mesma forma, a Maceió, podem vir também, será uma honra recebê-los. Será uma honra recebê-lo, tá bom? E agora, obrigado. Agora para o intervalo de 3 minutos para a próxima palestra, que também, né, nós teremos como convidada a doutora Thelma Massuco, e vocês com certeza vão gostar muito, tá bom? Então, daqui a 3 minutos a gente volta, e as outras perguntas estão lá no Instagram da SAERJ, tá bom? Um grande abraço, já volto já.